Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Vou gravar esse vídeo aqui assim mesmo, desse jeito, do jeitinho que eu tô aqui, para trazer uma advertência aí para os jovens. Você conhece a história de um homem chamado Absalão? Absalão era filho de um grande rei chamado Rei Davi. E Absalão, infelizmente, é conhecido como o filho que traiu o pai. E eu quero deixar essa palavra aqui para todo tipo de pessoas, jovens, porque é uma realidade que a gente vive hoje e sempre foi assim e sempre vai ser assim. A humanidade sempre vai ter que lidar com traições, mas existe alguns tipos de traições que dói muito mais do que uma simples traição de amigo. É quando um esposo trai a esposa, quando a esposa trai o esposo, mas nada se compara quanto a traição de um filho para com o pai ou para com a mãe. E esta palavra é para você que é jovem, tá? Até me vestir aqui como os jovens gostam de se vestir. A imagem está um pouco embaçada, pessoal, mas eu estou gravando aqui de uma câmera bem simples. Não importa a imagem, o que importa é a mensagem. Você precisa ouvir essa mensagem, tá? Você tem que colocar essa palavra em prática. Em outros vídeos eu vou gravar com uma imagem melhor, vestido mais fechado, com terno, com gravata. Mas o importante é oferecer a você essa advertência. Tome cuidado com as suas amizades. Sim, é isso mesmo. Tome cuidado com as suas amizades. Porque foi uma amizade que levou Absalão, um jovem que tinha tudo. Eu não posso deixar de mencionar isso aqui. Absalão não era um jovem pobre, um jovem necessitado, não era um jovem que tinha falta de alguma coisa. Pensa em alguém, filho de um rei. Nós estamos falando de um príncipe. O que um príncipe não tem? As melhores vestes, o melhor cavalo, a melhor carruagem, os melhores amigos. Quem não gostaria de ser amigo do filho do rei? Você deve estar brincando. Todo mundo, todos os jovens de todas as províncias gostariam de ter a amizade de Absalão. E eu não sei o que aconteceu com ele, que ele foi fazer amizade com um moço chamado Aitofel. Selecione as suas amizades, cuidado com quem você se relaciona. A sua amizade é preciosa. Tem um montão de pessoas aí querendo ser teu amigo, mas você tem que ver se as pessoas que querem ser seu amigo, se essas pessoas realmente valorizam o respeito e a honra que você oferece, que é devido a seus pais. Nenhuma amizade deve ser superior à afinidade e à amizade, à comunhão que você tem com seus pais. Afinal de contas, você lhe deve a vida. Eles são os mais importantes seres que Deus te deu. São os teus progenitores, a razão pela qual você está vivo. Tem gente que responde ao pai, responde à mãe. Tem gente que é desobediente e existe um versículo da Bíblia que diz: honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Tantas pessoas queriam ter a amizade de Absalão e ele foi escolher um cara que deu um conselho para ele, que levou ele para uma vida totalmente desordenada e que levou ele ao assassinato. Absalão não só cometeu assassinatos, como morreu assassinado. Gente, a gente tem que tomar cuidado com a vida é muito preciosa e é só uma. A vida é como uma chance que você recebe e é só uma vez. Você jogou fora, não tem mais jeito. Às vezes o jovem não quer ir para a igreja, não quer ler a Bíblia porque acha que tem que se vestir. Ah, eu tenho que me vestir como os pastores com a camisa até aqui. Não posso vestir uma camisa regata, eu não posso vestir um short, eu não posso ir para a praia, eu não posso jogar futebol. E acaba indo atrás de conselhos que são conselhos mentirosos, que ouve na sua mente o inimigo soprando os conselhos malignos, ou alguém que fica aconselhando, dizendo que a pessoa não pode, e acaba achando que a igreja, ou a vida com Deus, a vida com Cristo, é uma série de proibições e a pessoa vai perder sua vida. Pelo contrário, não é nada disso.
A Escritura diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você está livre com Cristo e não sem Cristo. Porque a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A gente pode ser escravizado até por um ato que a pessoa não consegue ser liberto. Então, Aitofel aconselhou o pior conselho que uma pessoa pode dar. O pior conselho que um ser humano pode dar, que foi aconselhar Absalão a se levantar contra o próprio pai e contra a própria mãe. E por incrível que pareça, a pior coisa não é o conselho. O pior foi ver que Absalão ouviu o conselho e pôs em prática. E em uma noite ele tramou com os seus amigos matar o próprio pai e tomar o reinado. Incrível como isso aconteceu. Davi poderia rapidamente acabar com a rebelião, mas era seu filho. E um detalhe muito importante. Quando você lê sobre a história de Absalão, você verá que não era fácil encontrar em Israel um jovem tão belo quanto Absalão. O cara tinha beleza, tinha estatura, era aclamado, era abençoado, filho do rei, o pai dele muito famoso, devia ter sua própria casa, seu próprio gado. Ele tinha uma vida perfeita. Imagine alguém que não precisava de mais nada. Era Absalão. E ele pegou tudo quanto ele tinha e jogou fora por causa de uma amizade, de um conselho. Você que é jovem, está me vendo aí agora, eu não sei se você está aqui na Europa, em qual país você está, mas eu estou aqui ainda como jovem representando vocês. Faz mais de 20 anos que eu decidi seguir o conselho do Altíssimo. A Bíblia diz no Salmo 1 que bem-aventurados são aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios. Vamos embora, vai ser bom, vai ser top. Será mesmo? Será se não vai ferir alguém? O mundo é tão grande, por que eu tenho que arriscar minha vida ou arriscar a vida de alguém por uma amizade para me divertir? Absalão não quis ouvir os conselhos porque possivelmente Davi deve ter percebido que Absalão estava mudado, porque os pais conhecem seus filhos, ele deve ter percebido que ele estava mudado. E com certeza ele deve ter aconselhado ele. Davi, ele tinha informações sobre o que estava acontecendo. Ele deve ter conversado com ele: meu filho, cuidado, esse rapaz, esse Aitofel que está te aconselhando para vocês fazerem as coisas erradas, sai disso. Aquele conselho que parece chato aos ouvidos da gente quando a gente é jovem, mas que são carregados de verdade e vêm de nossos pais para a nossa saúde, para o nosso bem, para o melhor da gente. Quantos filhos estão por aí com as pernas amputadas porque foram para as baladas e perderam a perna, ou perderam o braço, ou estão em uma cadeira de roda, outros estão numa cama, e vivem com suas consciências doloridas, porque se eles dissessem não para as amizades daquela noite, e sim para seus pais que disseram: fique em casa, cuidado, é perigosa essa vida de chegar tarde, essas baladas, e eles ainda deram sorte, porque no acidente outros foram mortos, na batida outros morreram e a pessoa só perdeu um membro. Então tome cuidado. Não estou aqui para ser pessimista e para dizer que você não deve se divertir. Você deve, mas se divirta sem colocar sua vida em risco e a vida dos outros. Seja feliz, tenha uma vida abençoada e obedeça seus pais. Para finalizar este vídeo, o fim de Absalão foi numa guerra em que ele travou com o próprio pai. Depois de ter rejeitado todo o conselho das pessoas boas que o aconselharam, ele resolveu travar uma guerra. O próprio pai saiu da cidade, entregou o reino na mão dele, deixou tudo para ele, mas mesmo assim, as amizades continuaram dizendo: enquanto seu pai estiver vivo,
você não vai ser ninguém, porque ele tem que morrer. Ele tem que morrer. E numa dessas investidas contra Davi, Davi, um homem muito experiente, e sabia que se fosse para a guerra contra o próprio filho, iria vencer facilmente. Mesmo assim, Davi ainda aconselhou a Abner e aconselhou o filho de Zeruia e aconselhou os seus generais, aconselhou todo mundo. Na verdade, não foi o Abner já tinha partido quando Davi fez esse conselho aos seus capitães. Abner tinha sido um guerreiro importante, por isso eu confundi aqui, mas na verdade o Abner já tinha partido. Era Joabe. O nome é meio parecido, Abner, Joabe, mas era Joabe. Foi Joabe que recebeu a instrução direta, o conselho direto do rei Davi. E o conselho era: Joabe, quando você encontrar Absalão, não mate, poupa a vida dele. Eu sei que você está indo. Davi não foi para essa guerra. Quem foi Joabe e os capitães e o exército. Ele disse: não mate o jovem, ele não sabe o que está fazendo. Traga ele vivo. Davi, ainda com a esperança de ter o filho novamente em seus braços. Isso é uma história muito triste, mas é uma realidade. Você poderia compartilhar ela com outras pessoas para que outras famílias não tenham que chorar à beira de um caixão por uma pessoa tão jovem que se foi porque não ouviu o conselho e acabou ouvindo o conselho do maligno, que era justamente para poder tirar a vida dessa pessoa e de outros também. No desenrolar da batalha, na hora da guerra, muitas pessoas correram, muitas pessoas fugiram e Absalão fugiu. E ele vinha galopando e não viu que na frente dele tinha uma grande árvore e ele tinha um cabelo muito grande. E você sabe, alguém que vai andando de cavalo, o cabelo vai, né, faz esse movimento assim com o vento, como se fosse uma toalha. E o cabelo dele embaraçou-se nessa árvore e ele ficou pendurado. E ali foi o lugar onde ele morreu. Ele foi executado ali mesmo, ele morreu ali mesmo, naquele dia. E quando Joabe chegou ali, que viu que ele já estava morto, se entristeceu muito, porque sabia que Davi ia ficar muito triste, pois tinha pedido que levasse ele com vida. E, enfim, essa é uma história muito triste. Espero contar uma história muito melhor do que essa em uma outra ocasião. Mas é uma história que a gente tem que prestar atenção nela. Muita gente já passou por isso. Esteve à beira de um caixão, porque o filho não quis ouvir o conselho. Se esta palavra aqui servir para pelo menos 2 ou 3 jovens que assistir este vídeo, compartilhar este vídeo, para que outros jovens sejam livres da morte e não aceite os conselhos dos ímpios e vá só por conselho bom, será muito bom. Pelo menos 1 ou 2, tá? Você tem sua vida toda pela frente, jovem. Aproveite os dias que Deus te deu. Seja feliz. Obedeça a seus pais. Obedeça a Deus e tenha uma vida longa. A Escritura diz, e é verdade, honra teu pai, honra tua mãe, e os teus dias serão prolongados sobre a terra. Um forte abraço, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e seja bem-vindo ao Pentecostal.